esse foi o testemunho de João. Este foi o testemunho de João, versículo 19. Quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem é você? Ele respondeu com toda franqueza: eu não sou o Cristo. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Eu não sou o Cristo. Então quem é você? Versículo 21. Perguntaram eles: é Elias? Não, respondeu ele. É o profeta por quem temos esperado? Não. Afinal, quem é você? Perguntaram para o João Batista. Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. Os líderes religiosos enviaram estes homens para perguntar a João Batista quem ele era. Quem é você? Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Isaías, quem quiser anotar, depois você lê Isaías capítulo 40. Isaías 40, principalmente versículo 3. Depois lê lá. Isaías 40, capítulo 40, versículo 3. Então João cita para eles uma profecia de Isaías. Eu sou uma voz que clama no deserto: preparem o caminho para a vinda do Senhor. Olha a resposta dele. Quem é você? Estavam perguntando: você é Elias? Você é o Cristo? Você é o Messias? Não. Ele respondeu: não. Eu sou a voz que clama no deserto: preparem o caminho para a vinda do Senhor. Eu sou aquele que veio preparar o caminho. Eu sou aquele que veio falar daquele que vai vir após mim, que é maior do que eu. Nós vamos continuar lendo aqui. Eu sou aquele que veio anunciar e preparar a vinda do Messias. Eu não sou o Messias. Eu vim preparar a vinda dele. Eu sou, como ele citou Isaías 43, a gente pode dizer que João Batista respondeu assim: eu sou uma profecia ambulante. Eu sou uma profecia encarnada. Eu sou um versículo encarnado. Porque era sempre importante, todas as vezes que vocês veem no Evangelho sendo citado o Antigo Testamento, isso é muito importante no contexto da época, porque ali estava sendo falado e depois escrito para a igreja, principalmente para judeus, para pessoas que estavam há muito tempo aguardando quem? O Messias, aguardando o Messias. Então, citar o Antigo Testamento, citar uma profecia, mostrar para os judeus naquela época que aquela profecia, porque eles criam nessas profecias, os judeus eram familiarizados com Isaías, com Davi, com Zacarias, com os profetas, com os reis, com os salmos, com Moisés. Então, todas as vezes que alguém citava para eles uma profecia do Antigo Testamento, isso tinha mais peso, chamava a atenção deles. Então, João está dizendo: eu não sou o Cristo, eu sou uma profecia que Isaías fez, que está se cumprindo agora aqui. A profecia que ele fez está na sua frente, está se cumprindo diante dos seus olhos. Então, isso cooperava para que eles crescem em quem?
em Jesus. Em Jesus. João Batista estava apontando para Jesus. É o que nós temos que fazer na nossa vida. É o que o culto tem que fazer. É o que a igreja tem que fazer. É o que todo trabalho tem que fazer. É o que Deus espera que tudo faça. Seja e faça. Tudo aponte para Ele. Veja que não estava apontando para Ele mesmo, para João. Estava apontando para Cristo. Esse mesmo João vai dizer que diminua eu para que tu cresças. Quer dizer, ele não pegou nem um pouco da glória para ele. Gente, todas as vezes que você ouvir uma canção, ouvir uma mensagem, ou observar qualquer coisa que a glória está sendo mais para a pessoa ou para alguém do que para Cristo, isso está errado. E ponto. E ponto. Se João fala assim, eu sou isso, aquilo, e ficasse falando dele, porque ele falou, quem é você? Fale de si. E ele, poucas palavras, não. Eu sou aquele que Isaías profetizou. Vim preparar o caminho. Quer dizer, em outras palavras, ele estava dizendo, não é sobre mim. Não é sobre mim. Não importa quem sou eu. Importa a minha função, importa o que eu vim fazer. Importa a minha missão, que é a nossa hoje. Lembra, a gente falou terça-feira passada, que João Batista veio preparar a vinda, e a gente, com a nossa vida, com palavras, mas principalmente com a nossa vida, nossa conduta, nosso comportamento, nosso jeito de viver, a gente prepara as pessoas para virem para Jesus. A gente prepara a volta dele. João Batista preparando a vinda e a gente hoje preparando a volta. Então isso aqui tem a ver com a nossa missão dada por Deus, a nossa missão. E um detalhe sobre essa questão do jeito de viver, o jeito de nós vivermos fala mais alto e mais forte do que nossas palavras. Vou repetir, veja se faz sentido isso para você. O nosso jeito de viver para as pessoas no dia a dia, você concorda que o nosso jeito de viver, nosso jeito de ser e de viver fala mais alto e fala mais forte do que as nossas palavras? Porque nossas palavras podem falar de amor, mas se o nosso jeito de viver não for um jeito amoroso, do que adianta nossas palavras? Nossas palavras podem falar de misericórdia, mas se o nosso jeito de viver, de ser e de viver não for misericordioso, do que adianta nossas palavras sobre misericórdia? Se o nosso jeito de viver não for cristão, se o nosso modo de viver não for cristão, não for parecido com Cristo, do que adianta falarmos bem de Cristo, pregarmos sobre Cristo? Que adianta eu pregar sobre Cristo? Que adianta eu pregar sobre o Evangelho? Que adianta eu falar de Deus? Se no meu jeito de ser e de viver não é como Cristo, que adianta? O que adianta? Um filme que eu assisti há, acho que mais de 8 anos atrás, se eu não me engano, aqui em Vitória, se eu não me engano, não lembro se foi aqui, a gente passou uma vez esse filme para o grupo, um grupo que era o Vida de Filho, um grupo que a gente estava de frente. Nós fomos para um sítio, nos confraternizamos, e vai ter bastante isso, gente, mais para frente, confraternizações, família, Vida de Filho é família, mais do que uma igreja, família, então isso vai ter, com certeza, e a gente já fazia isso. E é um filme, e isso vem dos Estados Unidos, um filme e um livro chamado O que Jesus Faria no Seu Lugar. Alguém já leu esse livro? Ou já assistiu esse filme? Mas já ouviu falar, né? Em seu lugar, em seus passos, o que Jesus faria? Em seus passos, o que faria Jesus? É mais ou menos isso. Ou é o que Jesus faria, ou o que faria Jesus. Então, tem muitas coisas
pessoas que falam, mas não vivem, que falam, mas não encarnam, que falam, mas não praticam, a gente pensa assim, mas Jesus não faria isso. Jesus não faria isso. Primeiro, começando por nós, Jesus faria isso. Em meus passos, Jesus faria isso. Só que o que faria Jesus, ou o que Jesus faria, não pode estar no livro, não pode estar no filme, não pode estar numa camisa, não pode estar nas nossas palavras. Tem que estar na nossa mente, no nosso coração e nas nossas atitudes. Porque é isso que vai glorificar a Deus. Então vamos seguir aqui. Então os fariseus, versículo 24, estamos no versículo 24. Então os fariseus que tinham sido enviados lhe perguntaram: se você não é Cristo, nem Elias, nem o profeta, que direito tem de batizar? João lhes disse: eu batizo com água, mas em seu meio há alguém que vocês não reconhecem. Embora ele venha depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias de sua sandália. Olha o que ele está dizendo. Eu estou vindo antes para preparar o caminho, embora ele esteja vindo depois, mas ele é muito maior do que eu não sou nem digno de desamarrar as correias da sandália dele. Está vendo como ele não pega a glória para ele? Em nenhum momento. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Eu aprendi, gente, olha só, olha aqui para mim, por favor. Eu vou compartilhar algo que eu compreendi. Pode ser que faça sentido para vocês também. Eu aprendi que se for para eu ser lembrado, por outras gerações, se Deus permitir, né? Se isso acontecer, se for para a gente ser lembrado depois da nossa morte, que a gente seja lembrado pelo Evangelho, que a gente ensinava e praticava, que a gente seja lembrado assim: nossa, ele falava do Evangelho, ela era uma pessoa de Deus. Porque até aquilo que chamam de legado, né? Vamos deixar um legado, até esse legado ele vai apontar para quem? Para Cristo, porque não é sobre nós, não é sobre nós. Então se um dia a gente deixar aí, nós vamos deixar um legado. Se um dia alguém me oferecesse, se uma editora, por exemplo, me oferecesse, se alguém com essa especialização me dissesse: olha, podemos fazer uma biografia sua, contar a sua história, contar a história do Marcelo. Olha, só com uma condição: a gente faz de graça, a gente vai preparar um livro seu de graça. De graça? De graça? Você não precisa pagar nada, só conta a nossa história que a gente vai fazer o livro. Só aceito mesmo de graça com uma condição, porque é esse entendimento que o Evangelho nos traz. Se essa história for do início, no meio e no fim, apontar para quem? Para Cristo. Porque se for para ficar falando de mim, não quero não, mesmo de graça. Agora, se for para apontar para Cristo, a gente pode pensar em ter um livro aí, em deixar esse legado que glorifique Cristo e que passe o Evangelho para as pessoas. Deu para entender essa consciência, gente? Estamos em qual versículo? 28, não é isso? Faz assim, ó, levanta a mão, quem está dormindo. Então, dá uma acordada aí, e vamos lá, estamos no 28, hein? Esse encontro aconteceu em Betânia, um povoado a leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. Gente, João Batista já tinha a revelação de quem era Jesus.
João Batista já tinha a revelação de quem era Jesus. Que o Espírito Santo nos revele a cada dia quem é Jesus. E aqui, olha que bacana, no versículo 20, antes do versículo 29, tem um título aqui, Jesus. A gente acabou de falar, né? Quem é Jesus? Está escrito aqui, Jesus, o Cordeiro de Deus. Jesus foi o sacrifício perfeito que abriu espaço para a gente viver uma vida com Deus. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, novamente, porque olha só, gente, o João Batista já tinha os discípulos dele, já tinha gente que estava ali seguindo a ele, que ele estava discipulando, mas Jesus passou, ele aponta para Jesus e diz: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais uma vez ele aponta para Jesus, agora literalmente, e diz: vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer, o Cordeiro, esse termo Cordeiro, quando a gente vai lá para o Antigo Testamento, o Cordeiro era o sacrifício, era um animal que não podia ter defeito, que quando era morto, os pecados eram mortos, o seu sangue era a remissão do pecado de quem estava ali fazendo aquele sacrifício. Jesus, ele é o Cordeiro, é o sacrifício definitivo, eficaz. Fazer mais sacrifícios é não entender, é não valorizar, é não compreender na totalidade o que Jesus fez na cruz, porque eu me incluo, eu compreendia parcialmente, um pouco, mais ou menos, metade, não sei exatamente qual nível de compreensão. Eu sei que não era uma compreensão total, porque qualquer pessoa que compreende totalmente que Jesus é o Cordeiro, a graça e o sacrifício que ele fez na cruz, essa pessoa vai entender que esse sacrifício foi completo e definitivo, ou seja, suficiente. Não é necessário outro sacrifício. Outro sacrifício desvaloriza o sacrifício dele. Outro sacrifício desvaloriza o sacrifício dele e revela que aquele que está dizendo que é para sacrificar, ou aquele que está sacrificando, não entende que esse sacrifício foi completo, não entende a grandeza desse sacrifício, ou entende e está desvalorizando mesmo com outras intenções. Essa é a verdade que vocês podem, se quiserem anotarem, e ler Hebreus capítulo 10, se você quiser anotar aí, Hebreus 9 e 10 vai deixar isso mais claro, que o sacrifício de Jesus foi definitivo. Hebreus capítulo 9 e Hebreus capítulo 10, vocês podem anotar e depois ler. Então ele diz: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a ele que eu me referia quando disse: um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Interessante, João Batista sabia do seu propósito. João Batista sabia bem do seu propósito. Versículo 32. Então João deu o seguinte testemunho: vi o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus.
Ele é o Filho de Deus. Essa é a mensagem principal do Evangelho para os judeus e para todos os povos, que Ele é o Filho de Deus. Vocês sempre vão nos ouvir falando isso aí a gente vai estar sempre enfatizando. Jesus não era um homem legal, um profeta, um revolucionário, uma pessoa boa. Ele era o Filho de Deus, o Messias. Ele é o Senhor, Ele é o único Senhor, Ele é o único Salvador, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é nesse Evangelho de João que tem os 7 eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade. É nesse Evangelho que ele vai o tempo todo se revelar quem ele é, ou revelar quem ele é, dizendo eu sou. A gente vai ver isso mais para frente. Os primeiros discípulos, e aqui fala do Espírito Santo, né? O que significa batismo? Só um detalhe aqui, o que significa batismo? Batismo é mergulho. Por exemplo, o nome da série que a gente está fazendo de Mateus, que termina amanhã. A série de Mateus termina amanhã. Amanhã é o último capítulo. A série que a gente está fazendo no YouTube. Nós fizemos 7 meditações antes do capítulo 1 e depois mais 27, amanhã 28, capítulo 28. Então daí quase 40 meditações nós temos já há meses fazendo. Se você não assistiu nenhuma, você pode ir lá no canal do YouTube, começar ali da primeira meditação e vir meditando em Mateus, no seu tempo, no horário que você preferir, e mergulhando no livro de Mateus. Às terças, mais devagarinho, mastigando mais, nós estaremos aqui no Evangelho de João. E o Antigo Testamento, ele tem sua importância, e de vez em quando, como eu fiz aqui agora, falei de Isaías 40, versículo 3, a gente vai encontrar no Evangelho várias referências do Antigo Testamento apontando para Jesus, apontando para o... Então não é sobre novo ou antigo, é sobre a mensagem principal, que é Cristo, que é Jesus, que é a graça. Que é a graça. Tudo no Antigo Testamento aponta para Ele, os reis e profetas. Então o Antigo Testamento tem sim a sua importância, nós vamos nele, terça-feira a gente está no Evangelho de João, mas domingo as pregações são temáticas, então dependendo do tema, vai ter vários domingos que a gente vai ler capítulos e versículos do Antigo Testamento também, apontando para Cristo. Então o batismo significa mergulho, batismo é mergulho. Batismo nas águas, um mergulho nas águas, uma decisão de sepultar o velho homem, de morrer para si, para o mundo, testificando essa decisão é tomada antes, e ela é testificada, confirmada, reforçada no batismo nas águas, mergulhando o velho homem, mergulhando minha vida. E o batismo com o Espírito Santo é a gente mergulhando no rio de Deus, mergulhando no rio de Deus, o Espírito Santo mergulhando no seu rio, de maneira, sabe, mas é um mergulho mesmo, que não fique nem um pouquinho de cabelinho do lado de fora, não é aquele, sabe, se a água está aqui não é mergulho, se a água está aqui não é mergulho, mergulho é o corpo todo o quê? Molhado, encharcado, você está todo molhado, mergulhado na água, debaixo dela. Então é debaixo das asas, debaixo da vontade, mergulhado nas águas do Espírito, entregue a Jesus, entregue ao Espírito Santo, você nele, ele em você, vocês sendo um só. Esse é o batismo do Espírito Santo, que acontece quando nos entregamos. Que acontece quando nos entregamos, não são 5, 7, 10, 20, 30, 40 milhões de passos, é um passo, entrega, e essa entrega envolve renúncia, arrependimento, a morte do eu, para viver para Deus. Eu me entrego, recebo o Espírito Santo, que é Deus nos capacitando a fazer a sua vontade, a vencer a carne, como a gente falou no início, e como foi a canção que a gente cantou, essa luta contra a carne. É o batismo com o Espírito Santo, seguido de uma vida de diálogo.
é o batismo com o Espírito Santo, acompanhado de uma vida contínua, progressiva, de relacionamento, de diálogo, de muita conversa e meditação, de ouvir a voz dele profundamente. Então, sem batismo com o Espírito Santo, sem essa vida de relacionamento, a carne prevalece. A carne prevalece e a pessoa não consegue. Por mais que queira, não consegue perdoar. Por mais que queira, não consegue vencer o passado. Por mais que queira, não consegue vencer seus complexos. Por mais que queira, ela não consegue. Agora, ela se entregando para Jesus e vivendo essa vida de relacionamento com Ele, que é a santificação, o nome disso, que é a manutenção, que é cuidar da relação, que é manter a chama acesa, o Espírito prevalece. E o que antes ela não conseguia, ela consegue perdoar, consegue se dominar, consegue não cair na tentação, consegue vencer a si mesma, consegue vencer seus impulsos, suas paixões, as tentações, as provas. Ela consegue vencer por causa do Espírito reinando sobre a carne. No dia seguinte, João estava, versículo 35, para a gente fechar aí, vamos ler os próximos versículos. João estava novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Deixaram João e foram seguir quem? É Jesus, porque nenhum líder religioso é guru. A gente não trabalha para que vocês sejam dependentes de nós. Não. Não sejam dependentes de mim. Vocês não dependem de mim, da Michele, nem de ninguém. Não somos gurus, não temos uma cobertura espiritual. Você não tem que estar debaixo da minha cobertura espiritual. Você tem o Espírito Santo. Se você se entregou para Jesus, você não se entregou. Ao se entregar, você recebe o Espírito Santo e você tem a presença dele. Você tem o que você mais precisa para te guiar, para te ensinar, para te mostrar o caminho, para te capacitar. Sim, tem momentos que precisamos conversar, tem momentos que precisamos de uma orientação, de alguém que já passou por isso, de alguém que compreende, de alguém que tem uma outra visão, de alguém que prega o Evangelho genuíno. Tudo bem, mas depender do homem, depender de mim, depender de alguém, não. Você depende do Espírito Santo. Nós temos que ter essa independência espiritual. Nós somos dependentes do Espírito Santo e essa dependência do Espírito Santo nos torna independente da religião, independente de guru, independente de homens. Só é independente dos outros quem é dependente do Espírito Santo. Quem não é dependente do Espírito Santo vai sempre depender de algo ou de alguém, porque a dependência que ela deveria ter, ela não está tendo. Mas quando a gente depende do Espírito Santo, ele nos torna livres e independentes da aceitação dos outros, da opinião dos outros. Opiniões, não me refiro a críticas construtivas, porque críticas construtivas devemos ouvir, mas opiniões, pessoas que querem te jogar para baixo, que querem falar de você sem te conhecer, que querem ficar te criticando sem te conhecer, sem te ouvir. Você não depende disso. Fulano não está me aceitando, fulano não me aceita, Beltrano não me compreende. Você não depende dessa aceitação. Se você depender do Espírito Santo, a carência de muitos, a carência exagerada de muitos, o vazio que muitos carregam, é a falta de dependência do Espírito Santo. E por isso a dependência de coisas ou de pessoas. Por isso muita ansiedade. Por isso pessoas descontando sua ansiedade, seus problemas espirituais, emocionais em excessos. Excesso de bebida, excesso de comida, excesso de dormir, excesso de trabalho. Todo excesso esconde uma falta. Está fugindo. Às vezes a pessoa ela faz muito uma coisa, está comendo muito, está dormindo muito, está trabalhando muito, porque ela está fugindo de alguma realidade que ela
não consegue enfrentar. Vocês compreendem isso? É a falta do relacionamento com o Espírito Santo, da dependência dele. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. O que vocês querem? Perguntou. Ele respondeu: Rabi, que significa mestre, onde o Senhor está hospedado? Perguntaram para Jesus: onde o Senhor está hospedado? Ele disse: vem e vejam. Disse ele. Era cerca de 4 horas da tarde, quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. Quer dizer, eles queriam, o que eles queriam de Jesus, pessoal? Vamos terminar aqui, e na terça que vem a gente finaliza o 1 e entra no 2. O que eles queriam de Jesus? O que vocês percebem que esses homens queriam de Jesus? Perguntando aonde ele estava hospedado. Você está morando aonde, Jesus? Ele: vem, veja. E passaram um dia com ele. O que eles queriam? Bênçãos? Milagres? Ou queriam relacionamento com Jesus? Onde o senhor está hospedado? Onde o senhor está? O senhor está morando aonde, Jesus? Onde o senhor está hospedado? Aí ele: vem, veja. Vem. Aí eles foram e ficaram ali um dia com Jesus. As perguntas que a gente faz mostram muitas vezes o que está no nosso coração. O que a gente fala mostra muitas vezes o que está aqui. Lembra que a gente falou domingo? Que a maioria das pessoas, quando nos procuram, quando procuram alguém para pedir uma orientação espiritual, elas vêm fazendo perguntas sobre os problemas, sobre o exterior, sobre o dia a dia, as preocupações que elas têm. Poucos são os que fazem uma pergunta sobre o interior, sobre relacionamento. Essa pergunta deles foi uma pergunta que agradou Jesus. O senhor está hospedado aonde? Vem ver. E passaram um dia com ele. Essa pergunta revelou que eles queriam saber mais quem era Jesus, queriam conhecer mais Jesus, queriam ouvir mais, queriam mais. Já estavam vendo ele ali, tal, passando por ali, mas não quero. Isso é discípulo. Existe a multidão que vê, existe aqueles que seguem por um tempo, existe o discípulo. O discípulo é mais próximo. O discípulo, a relação é mais próxima, é mais quente, mais íntima. O discípulo não quer só o que Jesus tem para oferecer. O discípulo não se contenta com o pão multiplicado. O discípulo quer ele, quer o pão da vida. Não quer o pão que come e acaba, ele quer ele, que é o pão que não acaba, é o pão eterno, é o pão da vida, vida abundante e eterna. O discípulo quer Jesus, não quer as coisas de Jesus. O discípulo quer Jesus. O discípulo não quer as bênçãos que ele tem para dar, o discípulo quer a presença dele. E se for para receber as bênçãos dele sem a presença, o discípulo nem quer a presença, nem quer a presença. Aliás, nem quer as bênçãos, nem quer as bênçãos. Se for para receber as bênçãos sem a presença, o discípulo nem quer as bênçãos. Você já fez uma oração assim? Tem uma música que fala sobre isso. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Já ouviram essa canção? Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter. Muito forte essa parte. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Já pensou? Já fez essa oração alguma vez? Senhor, se for para ter tuas bênçãos sem tua presença, não quero. Imagine Jesus ouvindo uma pessoa orar assim. É alguém que quer muito ele, a presença dele, o Espírito Santo, mais dele. De maneira que diz que nem se for para ter as bênçãos sem ele, porque às vezes as bênçãos sem ele, o que acontece das bênçãos sem ele? Muitas pessoas conquistam e perdem. Muitas pessoas com a conquista, mas sem ele, conquistam e perdem.
Muitas pessoas com conquistas, mas sem Ele, conquistam, mas são vazias. Conquistam, mas nunca estão satisfeitas. Conquistam, mas vivem reclamando da vida. E mesmo conquistando. Conquistam, mas não sabem para onde vão. Conquistam, mas não sabem quem são. Não sabem quem Cristo é, não sabem para onde vão. Conquistam e vivem uma vida ansiosa. Conquistam e muitas são tristes. E olham para as conquistas e não vê. Toda conquista, na hora da conquista, nos primeiros dias da conquista, dá uma empolgação danada. Tudo que você compra, tudo que a gente tem de novo, é o computador novo, é a caixa nova, é o carro novo, tudo que é novo, casa nova. É uma alegria na hora danada. Depois, passa os meses, semanas, passa os meses, você olha para aquilo ali. Tem gente que a falta da presença de Deus é tão grande que ela olha para aquilo ali. Ela olha para a piscina, ela olha para casa, ela olha para o carro e ela fica. Vamos orar? Fiquem de pé, por gentileza.